Bom, estamos de volta para continuar com nossas aulas. Hoje, como está se aproximando a nossa prova, eu vou fazer uma pequena revisão resolvendo alguns exercícios, né, os que eu acho mais interessantes. Né? Ó, esse primeiro aqui é para você colocar na forma polar. Olha, a ideia é muito simples. Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. 3 menos 3i. Vamos lá. Então, é para colocar na forma polar, tá certo? É obter a forma polar, ou trigonométrica, que é a mesma coisa, né? Para z igual a 3. Deixa eu olhar aqui de novo. 3 menos 3i. Então, vamos lá. 3 menos 3i. A gente sabe que a forma polar de z é dada assim, né? É forma polar de z é igual ao módulo de z vezes e elevado a i argumento de z. Tá certo? Aí vamos lá. Vamos achar essas duas coisas, tanto o argumento de z como o módulo de z, tá certo? Então, o módulo de z, sendo z igual a 3 menos 3i, o seu módulo é obtido assim, né? Raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Os coeficientes, né? A parte real e a parte imaginária, o somatório ao quadrado delas, que vai dar raiz de 18. 18 é 9 vezes 2, né? Raiz de 9 é 3 e o 2 não tem raiz exata, a gente deixa assim mesmo. Tá certo? Agora, a outra parte, o argumento de z. Não esse argumento, não é esse argumento. É com letra minúscula. Esse aqui, o arg z. O arg z, então, é o nosso arg de 3 menos 3i, que é o arco tangente de y sobre x, né? Então, é menos 3 sobre 3, né? É a parte imaginária dividido pela parte real. É o arco tangente disso, né? Então, é o arco tangente de menos 1, né? O arco tangente de menos 1, bom, a gente sabe o seguinte, a gente vai lá no ciclo trigonométrico, né? Aí tem que lembrar, né? Aqui é 0, aqui π sobre 2, aqui menos π sobre 2, tá certo? Aqui é π, que coincide com menos π, tá certo? Então, a gente vai de menos π a π, tá ok? Então, a gente está olhando assim. Assim sendo, a tangente aqui é positiva, aqui é negativa, aqui é positiva e aqui é negativa, tá certo? Então, é negativo, então pode ser um arco desse lado ou desse, né? Mas é 3 menos 3, né? O x é positivo e o y é negativo. Então, é um arco daqui, né? Do quarto quadrante. Perfeito? Se fosse, se tanto o x quanto o y, se fosse ao contrário, né? O x negativo, né? Porque esse aqui é a coordenada x, né? E essa, melhor aqui. Essa aqui é a coordenada x e essa aqui é a coordenada y, né? A coordenada y negativa, então abaixo aqui do eixo x, né? Tá certo? E o x é positivo, à direita do eixo y. Então, ele é um ângulo aqui do quarto quadrante. Perfeito? Por quê? Porque o 3 menos 3i está no quarto quadrante. Se fosse ao contrário, menos 3 no x e 3 no y, aí seria aqui do segundo quadrante. Aí seria um ângulo aqui do segundo quadrante. Perfeito? Então, é um ângulo aqui, né? Tá?
Bom, a gente sabe que a tangente, que é igual a 1, é um ângulo aqui do primeiro quadrante de 45 graus, né? Ó. Então, é o equivalente aqui para baixo, ó, só que aqui é menos 45. Então, é menos 45 graus, mas a gente não pode colocar em graus, a gente tem que mudar para radianos. Então, é menos π sobre 4, tá certo? Então, vai ser menos π sobre 4 mais 2K. Mais 2K π? Não. É mais 2K π, né? Ó. Tá certo? Mais 2K π, porque vai ter sempre dar aqui, porque senão daria o outro ali, se fosse só colocar o π, né? Se fosse apenas K e π. Com o K inteiro. Tá certo? Esse é o argumento simples. Se tivesse pedido o argumento principal, que na verdade é o que a gente vai usar, né? Ó, o argumento principal é só menos π sobre 4. Perfeito? Tá ok? Tá? Então, olha só. Então, né, aqui é o argumento principal, me perdoe. Quando você vai transformar na forma polar, é o argumento principal. Mas aí eu achei o argumento simples, né? Ó, que é esse aqui em várias voltas, para lembrar também essa ideia de achar o argumento qualquer. E o argumento principal é esse. Então, Z, ó, na forma polar, 3 menos 3i, na forma polar vai ser 3 raiz de 2 vezes E elevado a I menos π sobre 4, né, que é o argumento, menos π sobre 4i. Você podia colocar o outro, esse outro, claro que poderia, não daria problema, só que você estaria achando o mesmo ponto em várias voltas, né? Mas seria o mesmo ponto. Então, esse aqui é a forma polar, que você pode escrever dessa maneira ou pode ser assim, ó, 3 raiz de 2, cosseno menos π sobre 4, mais i seno menos π sobre 4. Se você preferir, podia colocar cosseno π sobre 4 menos i seno π sobre 4, que também daria na mesma. Tá certo? Por quê? Cosseno sendo função par, o cosseno de menos π sobre 4 é igual ao cosseno de π sobre 4. O seno sendo função ímpar, o menos sairia aqui, né? Ficaria menos i seno π sobre 4, né? Sem o sinal. Então, você pode colocar dessa forma ou dessa outra forma que eu acabei de falar. Ok? Então, vamos a um próximo exemplo. Eu vou salvar aqui essa tela, tá certo? Para enviar para os senhores. Então, essa é uma aula de exercício. Eu vou colocar exercício. Eu acho que é a aula 23, exercício. Eu vou colocar como aula 23. Aula 23. Ah, isso é de cálculo avançado, né? Olha, cálculo avançado. E depois eu arrumo e envio para os senhores, tá certo? Vamos salvar. Vamos lá, vamos continuar, vamos apagar aqui. E vamos para o próximo exemplo, né? Ok? Então, tá, a gente fez uma desse, né? Ó, que aí continua aqui, ó, até o 8, tá certo? Aí esse de 9 a 15 é desse exercício aqui, ó, 9 a 15. Argumento principal, calcule as raízes, ou determine o valor principal do argumento. Aí você acha só o argumento, né, como eu achei, e você pega só em uma volta, que esse é o argumento principal, como a gente acabou de ver. Então, esse eu não vou fazer. O que pede no 16 a 20? Certo? O que pede aqui no 16 a 20? Ó? Represente na forma x mais yi e faça o gráfico no plano complexo. Tá ok? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Tá certo? Vamos pegar esse 16, né? Vamos pegar esse 16, tá? Então, vamos voltar lá para o nosso quadro e a gente vai fazer o seguinte. Escreva na forma algébrica, né, que é a forma x mais yi, e represente no plano de Argand-Gauss, que é o plano complexo, né? É o plano cartesiano, só que
tomado para valores complexos. Perfeito? Isso não muda. Vamos ver lá de novo, para a gente copiar direitinho. Opa. É esse aqui. Vamos lá, é cosseno π sobre 2 mais i seno mais ou menos π sobre 2. Vamos lá. Então, é z igual a cosseno π sobre 2 mais i seno de mais ou menos π sobre 2. Então, são dois números, né? Então, vamos lá. A gente sabe o seguinte, que o cosseno de π sobre 2, que é 90 graus, é zero. E o seno de π sobre 2, a gente sabe que é 1. Tá certo? E o seno de menos π sobre 2, ó, como eu disse, isso é função ímpar, então é menos. Seno π sobre 2, então é menos 1. Perfeito? Então é isso daí que a gente vai fazer. Então, nosso z, ó, eu vou colocar assim, ó, são dois. Tem o z1, que é i. Por que i? Porque é quando é mais π sobre 2. Então, é i vezes ele é i vezes 1. Então, é i. O cosseno de π sobre 2 é 0, é i. E o z2, que aí vai ser com o outro, com menos π sobre 2. Que é esse aqui. Então, vou usar menos 1. O cosseno de π sobre 2 continua 0, então fica menos i. Então, é para representar em um gráfico esses dois aí, né? E a ideia é simples, né? A gente vai lá. Aqui é a parte real de z, e aqui a gente coloca a coordenada da parte imaginária do z, tá certo? Então, primeiro z1. Bom, digamos que aqui é 1. E aqui embaixo, né? Deixa eu continuar mais aqui, mais ou menos com o mesmo tamanho, é o menos 1. Tá certo? Então, ó, aqui, exatamente aqui no 1, é o i, né? Tá certo? E aqui no menos 1 é o menos i, porque aqui é o coeficiente, né? Mas o ponto do plano é esse aqui. Então, é esse aqui. Ó. Né? Olhando como vetor, seria dessa forma. O i e o menos i. Perfeito? Né? A unidade imaginária e o simétrico da unidade imaginária. Então, é isso que é para fazer. Tá certo? Representando graficamente. Aí você faz isso em todas as alternativas. Ok? Vamos à próxima. Né? Vamos salvar aqui esse... Agora B. Perfeito. Aí vamos lá, vamos apagar. E vamos para o próximo exemplo. Tá? Vamos ver aqui. Então tá. 16 a 20, já fizemos um, ótimo. Achar as raízes, né? Vamos pegar esse aqui de raiz quarta de menos 1. Ok? Então vamos lá. Então, vamos lá. Determine a raiz quarta de menos 1. Tá certo? Então, como é que a gente fez? Então, nosso z é o menos 1 e eu quero a raiz dele, né? A gente viu o seguinte, né? Que quando você quer calcular a raiz de um z qualquer, isso é a raiz, no caso, enésima, né? A raiz enésima, isso é a raiz do comprimento de z, vezes e elevado a o argumento principal de z, o principal, mais 2kπ sobre n vezes i. E esse k, claro, é um número inteiro. Então, veja que... Não, um número inteiro não. Esse k não é não. Esse é o k da raiz. O k varia... O k, ele está nesse conjunto aqui. Ó. Ele varia de 0
1, etc., até n menos 1. Isso quer dizer o seguinte, que quando n é 2, então vai ser 0, 1, vai ter duas raízes. Quando n é 3, aí vai ser 0, 1, 2, 3, aí vai ter 0, 1, 2, né? Vai ter 3 raízes e assim por diante. Tá ok? Tá? Aí eu vou chamar cada raiz de ômega k. Tá bom? Tá? Então, eu vou fazer uma mudança aqui para ficar melhor. Ficar melhor a compreensão, acredito eu. Então, eu vou dizer o seguinte, que a raiz enésima de Z é ômega k, sendo que o ômega k é obtido assim. Pronto, tá aí. Tá certo? Aí o k varia de 0 a n menos 1, tá? Quando for raiz enésima. Como Z é menos 1, o que eu preciso? Eu preciso do argumento do principal de Z, do índice do radical, tá certo? E do módulo de Z. Então, vamos primeiro calcular o módulo de Z. O módulo de Z é igual a o módulo de menos 1, que é 1. Tá certo? Tá. Próxima parte. O argumento de Z. O argumento principal, né? Com letra maiúscula, olha só. Com letra minúscula tá certo? Na verdade, isso aqui, ó, é o argumento com letra minúscula, né? O argumento com letra maiúscula mais 2κ, tá certo? Na verdade, se eu quisesse colocar só com letra minúscula aqui, ó, arg de Z, não precisava colocar o 2κ, porque estaria implícito, tá certo? Então, vamos ver quem é o arg de Z. Então, a gente viu, ó, que o arg de Z é o arco tangente da unidade imaginária, do coeficiente da unidade imaginária, né? Tá certo? Que é a parte imaginária aqui, que é 0, né? Ó, dividido pela parte real. Então, isso é arco tangente 0. Bom, aí eu tenho duas opções. Pode ser π sobre 2 ou menos π sobre 2. Como Z é menos 1, tá certo? Então, ele está para baixo, né? Ó. Se a gente fosse olhar aqui, ó, no ciclo trigonométrico, né? Olha só. Eu tenho 0, π sobre 2, menos π sobre 2. Tá certo? Esses são os arcos. O menos 1 é aqui, né? Ó. Então, o ângulo aqui, ó, é menos π sobre 2. Perfeito? E não π sobre 2, né? Não pode confundir isso. Então, isso aqui é menos π sobre 2. Né? Se fosse com letra minúscula, só ia acrescentar mais 2κ. Tá certo? Então, vou apagar isso aqui, né? Ó, isso aqui não é mais necessário. Então, vamos apagar. Tá certo? Acho que ficou bem claro, né? Ó, o que eu preciso mais? Do N. Bom, o N é 4, né? Ó. O N é 4. Vou colocar aqui do lado. O N é igual a 4. Tá certo? Então, ó, se o N é igual a 4, é porque o nosso K vai variar entre 0, 1, 2 e 3, né? Tá ok? Então, cada ômega com índice K é uma raiz. Então, vamos à primeira, né? Então, vamos à primeira. O ômega 0. Isso é igual a... Bom, é a raiz enésima do módulo, então é raiz quarta. Então, vamos pegar o caso geral, aí a partir dele a gente acha todos os outros. Então, é raiz quarta de 1 vezes E elevado ao arg Z, que é π sobre 2, menos π sobre 2, mais 2kπ sobre o N, que nesse caso é 4. Tá certo? Sendo que o K, né, ó, a gente já viu ali, ó, já tá ali, não vou colocar de novo. Então, vou colocar aqui, o ômega K é igual a raiz quarta de 1 é 1, então isso aqui vai ser E elevado a menos π sobre 8, mais K π sobre 2. Tá certo? Ah, faltou o I, né? I. Perfeito? Só simplifiquei, né? Menos π sobre 2 dividido por 4 é menos π sobre 8. E 2kπ sobre 4 simplifica o 2 com 4 dá 2, então fica kπ sobre 2. Perfeito? Então vamos lá.
quem é o ômega zero. Aqui é quando K é zero, desaparece, né? Então vai ficar E elevado a menos π sobre 8. Tá certo? Então isso aqui, ó, é igual, ó, se você quiser colocar na forma trigonométrica, né, ó, aqui já é com exponencial. Mas a gente i, né? Faltou o i. Isso aqui vai ficar cosseno de menos π sobre 8 mais i seno de menos π sobre 8. Ok? Isso é igual ao quê? Isso é cosseno de π sobre 8 menos i seno de π sobre 8. Então, o que vai acontecer? Vamos continuar. Aí, ômega 1. Tá certo? Aí o K é 1, aí vai ficar menos π sobre 8, né? Vai ficar E elevado a menos π sobre 8 mais π sobre 2. Isso aqui é igual a E elevado. Bom, aqui fica 4π sobre 8, dá menos 3π sobre 8. Menos 3π sobre... Ah, faltou o I, né? I. Então, isso aqui, ó, é cosseno. Eu já vou fazer aqui direto, tá certo? Já vou colocar o resultado. No cosseno vai ficar cosseno de 3π sobre 8, por se tratar de função par, permanece dessa forma. E o seno, o menos sai, fica menos i seno 3π sobre 8. Ok? O ômega 2, isso é igual a E elevado. Aqui, ó, eu já vou colocar assim, vai ficar menos π sobre 8. Aí quando o K, agora o K é 2, né? Então vai ficar, cancela 2 com 2, vai ficar π. Mais π. E isso é igual a E elevado 8, 7, menos não, mais, né? Eu cometi o equívoco aqui, então, né? Ó. É mais, né? Porque vai ficar 4 menos 1, 3. 3 sobre 8, positivo, né? Aqui é positivo, perdoe o lápis, então aqui é positivo. Tá? Então, foi fácil consertar. Então, aqui ó, vai dar 7π sobre 8, mais 7π sobre 8, i. Então, isso aqui vai ficar cosseno 7π sobre 8, mais i, seno 7π sobre 8. Tá certo? E, por fim, o ômega 3, que é a última raiz, é elevado a menos π sobre 8. Aí, agora, é 3 mais 3π sobre 2. E isso é igual a E elevado, vai dar 12, vai dar 11. 11 π sobre 8, i, né? Igual a cosseno de 11π sobre 8, mais i seno de 11π sobre 8. Então, só o primeiro que ficou dessa forma aqui, porque era o menos π sobre 8, né? Ó, os outros todos ficaram com positivo. E veja que tem 4 raízes, não é? Vamos ver como é que é cada uma delas, vamos ver se a gente consegue achar, certo? Vamos achar cada uma delas, né? Vamos salvar isso aqui. E vamos achar cada uma dessas raízes. Agora, olha só. Agora, a chuva aqui está intensa, aí não sei se vai sair na gravação o barulho da chuva. Eu espero que não. Certo? Então, vamos continuar. Deixa eu apagar aqui. E vamos fazer aqui uma coisinha para a gente determinar essas raízes, tá? Eu vou reescrevê-las aqui e a gente vai fazer as continhas para achar. Certo? Vamos lá.
Porque, assim, se for numa questão de múltipla escolha, pode ser que a resposta não esteja assim, né? Então, a gente precisa achar como é a resposta exatamente. Então, vamos lá. Então, o ômega zero é igual a cosseno π sobre 8 menos i seno π sobre 8. Certo? Ômega 1 é cosseno 3π sobre 8 tá certo? Mais i seno π sobre 8. Opa, 3π sobre 8. Ômega 2 é cosseno 7π sobre 8 mais i seno 7π sobre 8. E o ômega 3 é igual a cosseno 11π sobre 8 mais i seno 11π sobre 8. Vamos achar todos esses valores aí, tá? Vamos tentar achar exato. 11, 7, 3, tudo certinho. Então, vou apagar essa parte aqui agora, né? Para a gente achar quais são esses números, né? Você podia ir na calculadora, mas na calculadora você não teria o valor exato, certo? Então, vamos pensar assim. Vamos ver aqui. Vamos ver quantos graus são π sobre 8 para a gente ter uma ideia de como fazer. Π sobre 8 é, né, transformando em graus, é equivalente a 180 dividido por 8. Tá certo? Deixa eu apagar isso aqui, porque ficou ruim, né? Opa. Eu vou escrever de novo. Vamos lá. Então, é π sobre 8. Isso é equivalente a 180 graus sobre 8, que é equivalente a... Bom, a gente sabe que a metade aqui vai dar 90, 45, é 22 graus e 30 minutos ou 22,5 graus, né? Você que sabe como você coloca melhor. Tá certo? Porque se você multiplicar por 2 dá 45, né? Por 2 dá 90 e por 2 180, né? Que é o 180 dividido por 8, tá certo? Então, olha como é que eu vou pensar. Eu vou pensar assim. Eu vou pensar no π sobre 4, né? A gente sabe o seguinte, que o cosseno do arco duplo é igual a meio mais meio. Não, me perdoe, é diferente. É a raiz quadrada. Na verdade, não é assim, é assim. A ideia é assim. O cosseno ao quadrado de A é igual a meio mais meio cosseno de 2A. É isso aqui. Tá certo? Então, olha só, eu quero o cosseno ao quadrado de π sobre 8. Isso vai dar meio mais meio cosseno de 2π sobre 8, né? Olha só como já ficou mais simples. Então, isso é meio mais meio cosseno de π sobre 4. Então, isso aqui é igual a meio mais meio. Bom, o cosseno de π sobre 4, né, é raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, isso aqui, ó, é meio mais raiz de 2 sobre 4, ou, se você preferir, isso vai ser 2 mais raiz de 2 sobre 4. Aí a gente vai tirar a raiz quadrada disso. Então, isso aqui é o cosseno de π sobre 8 é igual... Aí seria mais ou menos. Mas como π sobre 8 está no primeiro quadrante, então é só mais. Então, é a raiz quadrada
de 2 mais raiz de 2 sobre 4. Então, vai ser raiz quadrada de 2 mais raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Mas eu também quero seno de π sobre 8. Tá certo? Aí, o que muda? Que no seno, aqui, em vez de ser mais, fica menos para o seno. Fica meio, menos meio, então vai ser raiz quadrada de 2 menos raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Então, é esse número aqui, ó. Então, ó, o cosseno de π sobre 8 é raiz quadrada de 2 mais raiz de 2 sobre 2 mais i raiz quadrada de 2 menos raiz de 2 sobre 2. Tá ok? É isso aí. Aí aqui, ó, você vai fazer a mesma coisa. O processo é esse. Então aqui eu já vou deixar para você achar os outros, tá bom? Tá ok? Eu não vou fazer, aí você vai fazer. Fica como a continuação do exercício, é você achar os outros. Você pode proceder da mesma maneira. Se você tiver outra maneira, não tem problema, porque isso aqui pode se escrever de outra maneira também. Ó. Tem uma maneira que é assim, ó, raiz de A mais raiz de B, mais ou menos, não, depende, né? Ó, sobre um coeficiente C aqui. Também vai poder ser, isso aqui, ó, pode ser transformado nisso. Então, você pode fazer de uma outra maneira que acabe chegando numa coisa assim. Mas se você for calcular os valores, os resultados, né, o valor aproximado, você vai ver que vai dar o mesmo. Certo? Então, também pode ser isso. E assim você calcula todos os outros. Tá ok? Então, como vai demandar muito tempo e a gente vai perder muito tempo com a aula, a gente vai fazer menos exercício, então eu vou passar para o próximo. Tá certo? E você procede da mesma maneira para todos os outros. Veja aqui, ó, é 3 vezes 225. Ó, aqui ainda é no primeiro quadrante. Aí 7 vezes 225, não. Aí já é no segundo. E 11 vezes 225 também é no segundo quadrante. Tá certo? É no segundo? Não. Esses dois aqui são no primeiro. Aí esses dois aqui, eu acho que são no terceiro. Tá certo? Porque vai a simetria, né? Porque se você somar esse aqui com π sobre 2, tá certo? Como é de 90, não, é de 90 em 90, não, tá errado. Falei besteira. Esse aqui é no primeiro quadrante, esse aqui é no segundo, esse aqui é no terceiro, esse aqui é no quarto. Por quê? Porque o desenho tem que formar um quadrado, que são as 4 raízes, né? Tá certo? Se você for pegar o ciclo trigonométrico de raio 1 mesmo, né? Porque a gente viu que o módulo de menos 1 é 1, tá certo? Então vai ser de raio 1, né? A raiz quarta de 1 é 1. Então a distância para a origem de todos aqui é 1 unidade, então vai estar na circunferência de raio 1, isso aqui vai estar no primeiro quadrante, tá certo? Esse aqui no vai ser. Estou fazendo as contas. 3 vezes 15, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Então, desta forma. Tá ok? Então, no primeiro, no quarto, no segundo, no terceiro e no quarto. Aí você vai ter os vértices de um quadrado. Tá ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Certo? Vamos passar para o próximo exemplo. Tá? Então, aqui é para eu enviar para você ver como é que faz, né? A letra D. Salvar. Tá? Então, vamos para o próximo exemplo. Então, vamos lá. Foi esse das raízes. Eu falei que esse aqui não há necessidade. Tá. Resolver a equação. Isso aqui pode cair também, né? Resolver a equação. Tá certo? Vamos resolver essa 27. Então, é z ao quadrado. Vamos lá. Então, determine z. Mini ou complexo z. Ponto. Aí a equação é z ao quadrado menos. A equação é z ao quadrado menos 8 menos 5 i z mais 40 menos 20i
igual a zero. Acho que é isso. Vamos confirmar. Aqui, ó. Z ao quadrado, menos 8 menos 5i, mais 40 menos 20i, igual a zero. Perfeito. Aqui fala para você usar o 19, né? Que é esse aqui, né? Ó. Mas a gente não vai fazer como 19, não. A gente vai fazer de uma maneira um pouquinho que a gente já conhece. A gente vai fazer da maneira que a gente conhece, né? Que é usando, é uma equação de segundo grau em Z, complexa. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Tá certo? Quem é o B aqui? O coeficiente do Z. Então, isso aqui, ó, é igual a menos 8 menos 5i ao quadrado. Menos 4 vezes o A é o coeficiente do Z ao quadrado. 1 vezes o C, que é o termo independente, que aqui, ó, é 40 menos 20i. Que é o termo sem o Z, né? Ó. Certo? Então, delta é igual. Bom, esse menos, como está ao quadrado, não faz diferença. Então, vamos olhar o quadrado desse aqui. Vai dar 64 menos 40, 80i, mais 25i ao quadrado. Aí aqui, ó, menos 160 mais 80i. Tá certo? Aqui não é 8 não, ali é 80, né? Ó, porque é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, aqui é menos 80i. Então, é 16 vezes 5 dá 80. Então, menos 80i. Aí eu posso cancelar logo esse com esse. Tá certo? Então, tá cancelado aí. Ó. Aí, quem é o delta agora? O delta é igual a 64 menos 160 dá menos 96. Aí, olha só, i ao quadrado é menos 1, então menos 25. Então, isso dá menos 121. Agora, vamos achar o z. O z é menos b é igual a menos b, mais ou menos raiz do delta, né? Lembra? Sobre 2a. Isso aqui é igual a menos o b, que é... Aí, menos com esse menos vai dar mais, né? Então, vou colocar mais. Vai dar 8 menos 5i. Tá certo? Então, não troco o sinal de ninguém. Aí, mais ou menos raiz quadrada de 121 sobre 2a, então é 2 vezes 1. Então, isso aqui, ó, é 8 menos 5i, mais ou menos raiz quadrada, ou menos 121, não é mais não, é menos 121. Aqui não é i não, é 121. A raiz de menos 121 é 11i. Perfeito? Como é que você faz? Você pega a raiz de 121, que é 11, aí fica 121 vezes menos 1. A raiz de menos 1 é i, sobre 2. Aí eu tenho duas soluções. O Z1, que é igual a 8 menos 5i mais 11i, vai dar 8 mais 6i, dividido por 2, então é 4 mais 3i. E tem o Z2, que é 8 menos 5i menos 11i é menos 16i. Então, é 8 menos 16i, então dá 4 menos 8i. Então, essas são as raízes. Perfeito? Você precisava fazer assim? Claro que não. Você podia fazer de outra maneira, né? Mas essa é uma boa maneira. Como? Transforma isso aqui num quadrado perfeito. Assim, ó, você pega z ao quadrado menos 2 vezes você quer um quadrado perfeito, então tem que ter 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Só que como você acrescentou 2, você vai ter que dividir por 2 aqui, nesse termo aqui. Estou multiplicando por 2, então tem que dividir. Aí eu vou fazer assim, ó, 8 menos 5i dividido por 2, vezes o z. Certo? Aí já está, ó, é quadrado do primeiro, então do z ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é o z, vezes o segundo. Então esse é o segundo, entendeu? Aí mais o quadrado dele. Então, é 8 menos 5i sobre 2 ao quadrado. Aí você vai dizer, ó, professor, mas isso não mudou? Claro que mudou. Vou pegar esse 40 menos 20i e passar para o segundo membro. Então, fica menos 40 mais 20i. Tá certo? Aí, ó, eu vou colocar aqui embaixo porque ficou meio imprensadinho. Aí, mais... Por que mais? Porque eu acrescentei isso. Aí, para não alterar, eu tenho que colocar isso ao quadrado. Vai ficar 8
menos 5i ao quadrado sobre 2. Ó. Tá certo? Aí, como é que vai ficar esse aqui? Esse aqui, ó, é z menos 8 menos 5i ao quadrado, sobre 2, né? Elevado ao quadrado. Esse é o primeiro membro. Tá certo? Porque, ó, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, como eu fiz acrescentando. Agora, aqui, ó, é menos 40 mais 20i vezes isso. Então, continua. Né? Menos 40 mais 20i. Aí, quando resolver esse aqui, ó, esse aqui é o quadrado de 8 menos, então vai dar mais. Tentar colocar aqui, sobre 4, né? Porque 2 ao quadrado é 4. Isso aqui vai dar 64 menos 25 é menos 80i. Por quê? 8 vezes 5 é 40, vezes 2 é 80i. Tá certo? Aí vai ficar assim, ó. Esse aqui, ó, continua do mesmo jeito. Z menos 8 menos 5i sobre 2 elevado ao quadrado, igual. Aí, o menos 40 vira menos 160, transformando tudo com o mesmo denominador. Aí, mais 20i vezes 2 dá mais 80i. Aqui, ó, 64 menos 25 vai dar mais 39. Certo? Mais 39, né? 64 menos 25. De onde vai aparecer esse menos 25? É menos 5i ao quadrado. Vai dar 5i ao quadrado. Então, menos 25. E esse 80 é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tá certo? Aí, menos 80i. Tudo isso sobre 4. A gente fez ficar com o mesmo denominador. Tá certo? Aí eu cancelo aqui, ó, esse com esse, tá certo? Aí ficou menos 160 mais 39 dá menos 121, como antes. Tá ok? Aí eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Quando eu tirar a raiz quadrada aqui, vai ficar z menos 8 menos 5i sobre 2, igual a raiz quadrada de menos 121 sobre 4. Bom, mas isso aqui, ó, é a raiz quadrada completa. Então, vai ser complexa. Se vai ser raiz quadrada, pode ser essa raiz quadrada disso aqui, ó. Meio vezes raiz de menos 121. Isso aqui é a raiz quadrada complexa. Tá certo? Então, ela tem dois resultados, tá certo? Como ela tem dois resultados, vai ficar assim, ó. Z igual, passo esse para o outro lado, vai ficar 8 menos 5i sobre 2, mais os dois resultados, mais ou menos, né? Porque um vai ser 11i sobre 2 e o outro vai ser menos 11i sobre 2. Por quê? Porque você vai calcular, lembra que é 121 vezes menos 1? Aí a raiz de menos 1 é mais ou menos i. Perfeito? Então, a ideia é essa. Tá ok? Ó. Aí, vou continuar daqui? Ó? Não, porque o resultado vai ser o mesmo. O Z1 vai ser 4 mais 3i e o Z2, 4 menos 8i. Né? Você vai ter o mesmo resultado. A partir daqui é só fazer a soma. Tá ok? Então, mais um exemplo aí que nós fizemos, né? E aqui eu vou salvar a nossa tela para enviar aos senhores. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos continuar. Próximo. Próximo. Vamos apagar. E vamos ao próximo exemplo. Tá? A gente já fez esse. Esse é o exercício 13.2. Né? 13.2. Agora o 13.3. Tá? No 13.3, o primeiro, ele pede assim. Encontre e faça um esboço ou gráfico dos conjuntos no plano
complexo dados por isso daqui, tá certo? Vou pegar desse aqui 2 exemplos. Vou fazer o 1 e o 3. Ok? Os demais fica a cargo dos senhores. Vamos lá. Então, vamos lá. Vou escrever aqui um título. Faça um esboço dos... Opa. Faça um esboço dos conjuntos a seguir. 2 pontos. Letra A. Vamos olhar aqui qual é a letra A. É Z menos 3 menos 2i igual a 4/3. Módulo de Z menos 3 menos 2i igual a 4/3. Letra B. Letra B é Z menos 1 entre 0 e 1. Tá? Z menos 1 entre 0 e 1. 0 menor que módulo de Z menos 1 menor que 1. Certo? Então, a letra A primeiro. Bom, isso aqui, ó, eu posso escrever assim, ó, Z menos 3 mais 2i igual a 4/3. A gente viu nas aulas que toda vez que você tem, olha só, toda vez que você tem módulo de Z menos Z0 igual a um número real constante, R maior que 0, e real, hein? Tem que ser número real mesmo. Tá certo? O que é isso? Isso é uma circunferência de centro em Z0 e raio R. Perfeito? Então, ó, como aqui tem que ser menos, é por isso que eu coloquei o menos em evidência. Aí eu sei que o Z0 ó, é esse aqui. E o raio é 4/3. Perfeito? Então eu faço um esboço para dar essa ideia, né? Mas é só para dar ideia, né? Aqui. Só um esboço para dar ideia. Então aqui é a parte real de Z, e aqui é a parte imaginária de Z. Aí 3, 2. No X é 3. Aqui no Y é 2, né? Esse é o Z0, que é o 3 mais 2i. Perfeito? Achamos ele. Agora, olha só, a partir dele eu tenho que ter um raio de 4/3, né? 4/3, né? Aí eu faço só, como é só um esboço, só uma ideia, eu vou fazer assim, ó. 4/3 é 1, e tá muito ruim, não pode ser isso não. Porque 4/3 é menor que 2, né? Então não pode passar para baixo. Tá certo? Então tem que ser um esboço, mas um esboço mais ou menos fiel, né? Então aqui é o 3 e aqui é o 2. Isso é 1, alguma coisa, então não pode passar para baixo, né? Então, ó, se aqui fosse o 1, tem que passar dele mais, né? Ó. E aqui fosse o 3, tem que passar um pouquinho só, mas não muito, né? Então seria mais ou menos isso aqui, né? Essa seria a ideia. Isso seria a representação desse conjunto. Perfeito? Tá ok? Vamos fazer esse outro. Agora o centro aqui, ó, olha só. O centro aqui é 1, né? Ó. O Z0 aqui é 1. Ó. O Z0 é 1. Tá certo? Com 2 casos. Ó. Se eu fosse olhar só para esse caso aqui, ó, só para o caso de C menor que 1, ó, seria módulo de Z menos 1 menor que 1. Tá certo? Se eu fosse olhar só para esse caso, eu teria a seguinte circunferência, olha só. Vamos tentar desenhar aqui da melhor forma possível. Aqui é a parte real de Z e aqui a parte imaginária de Z. Vamos lá. Bom, esse conjunto que estou destacando aqui, que é módulo de Z menos 1 menor que 1,
Se ele fosse igual a 1, seria a circunferência de centro em 1, né, no Z0, 1 aqui, ó, né, ó, nesse Z0, tá certo? Agora, olha só, nesse Z0, só que o raio seria 1, né, ó, mas não inclui ele, né, ó, aqui não inclui, porque é igual, né, ó, o raio é 1, então vou pensar como se o raio fosse igual a 1, tá certo? Então, vou pensar aqui, ó. Então, vou pegar o 1 bem aqui. Aqui é o 1. Tá certo? Então, aqui é o centro dela. Tá ok? O raio é 1, então passaria aqui, né? Ó, e iria até o 2 aqui, ó. Chegaria aqui no 2, né? Ó. Isso aqui é 1. Isso aqui é 1. E aqui, mais ou menos, é menos 1. Ó. É essa circunferência enorme aqui, ó. Deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu colocar um pontilhado aqui, só para ter uma ideia. Né? Ó, que tem que tocar aqui, né? Ó. Esses pontos não fazem parte da circunferência, só para eu ter uma ideia. Então, ó, ela seria mais ou menos assim, né? Deixa eu apagar isso que já... Então, vamos fazer pontilhar de novo. Então, seria mais ou menos assim, né? Ó. Certo? A circunferência de raio 1. Isso aqui é a circunferência de raio 1, digamos, né? Ó. Eu consegui desenhar aqui a circunferência de raio 1. Tá certo? Ó, menor que 1 seria toda a parte interna. Tá ok? Aí, o que seria módulo de Z menos 1 maior que 0, né? Está maior que 0. Então, voltando aqui para esse aqui. Ó. Menor que 1 seria toda a parte interna. Mas, ao mesmo tempo, esse módulo tem que ser maior que 1, maior que 0. Bom, no igual a 0 seria esse ponto, e não inclui, né? Ó. Então, eu vou mudar aqui para não incluir. Ó. Então, vou fazer uma pequena mudança para não incluir. Então, na minha mudança aqui, ó, vou colocar a bolinha aberta aqui, ó, que esse cara aqui é o local onde está o 1, tá? Tá certo? Então, o que diz aqui, ó? Maior que 1 seria toda essa parte infinita aqui, né? Ó. Aqui para fora tudo, né? Ó. Seria toda a parte externa. Deixa eu colocar aqui. O seguinte, seria toda a parte externa aqui, ó. A partir do 1, toda a parte externa, todo o plano, exceto o 1. E menor que 1, ó, seria toda a parte interna da circunferência. Como aqui diz que é exceto 1, ó, a interseção entre os dois conjuntos seria isso daqui tudo, ó. Seria tudo isso. Seria tudo isso aqui. Ó. Agora, eu não posso incluir o 1. É tudo isso aqui. Ó. É tudo isso aqui. Ó. Na verdade, não chega nem ser um anel, porque eu estou tirando só o ponto 1. Né? Ó. Por isso que eu estou colocando bolinha nele. Né? Ó. Tá certo? É só essa parte. Por quê? Módulo de Z menos 1 maior que 1 é toda a parte externa, tirando o 1. É todo o plano, tirando o 1. Mas a interseção com esse outro, que vai do 1 e a parte interna da circunferência. A interseção entre os dois conjuntos é isso aqui. Tá certo? Então, ó, esse conjunto aqui, ó, eu podia colocar ele assim. A partir do 1, né? Ó, aí a circunferência aqui seria tudo isso. Só que pontilhado aqui fora da circunferência porque está externo. Esse outro aqui, ó, aí eu tiraria aqui, ó, só... Eu tiraria aqui, ó, só o 1. Aí seria toda a parte aqui de fora, tudo, né? Ó. Aí a interseção entre esses dois conjuntos, né, ó, é essa resposta que nós colocamos aqui. Tá certo? A interseção entre esses dois conjuntos é essa resposta que nós colocamos aqui, tá certo? Tirando só a parte interna. É isso que é a resposta. Tá ok? Então vamos continuar. Vamos ver mais um exemplo aqui desse exercício. Tá, ó, nesse aqui, ó, esse aqui é do 1 ao 10. Então, o enunciado desse está na outra página. Vamos para outra página. Cadê? Do 12 ao 15, está aqui. Ó. Valores complexos, encontre a parte real de f e a parte imaginária de f. Bom, isso aqui, como eu já fiz vários, eu vou deixar para você fazer. Tá certo? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Opa.
12 e 15. 12 é o 15. 12 é o 15, está aqui. Ó. Encontre a parte real de f, a parte imaginária de f, e calcule também seus valores no ponto z. Tá certo? No ponto z que é dado lá no exercício, tá certo? Para A, B, C, né? Ó. Tá ok? Da questão de 12 a 15. Né? Ó. A parte real. Faça também o gráfico das duas famílias de curva, da parte real FZ constante, imaginária FZ constante, na mesma figura e das curvas módulo de FZ, tá certo? Em outra figura, onde A é FZ igual a Z ao quadrado, B é FZ igual a 1 sobre Z e C igual a FZ igual a Z a quarta, tá certo? Então, ok? É para você fazer tudo isso, tá? Então, eu vou deixar para você fazer, tá? Então, vamos passar para a próxima parte, que é o 12,4, que são equações de Cauchy-Riemann. Espera aí, deixa eu ver se tem outra página. Aí essa outra página vai ficar para a próxima aula. Tá? Vamos fazer só mais um exercício daqui. Tá? Que são das equações de Cauchy-Riemann. Na verdade, eu vou fazer só um daqui. Tá? Aí essa outra parte, que é o 13,5, 13,6 e mais do 12,21 em diante, a gente vai fazer para a próxima aula, para que a aula não fique muito extensa. Tá, ok? Então, vamos fazer essa parte aqui. Ó. As seguintes funções são analíticas, tá certo? Ó, de 1 ao 10. Como é que você sabe que a função é analítica? Lembra? Você usa as equações de Cauchy-Riemann. Se ela satisfizer, então ela é analítica. Se ela não satisfizer, então ela não é analítica. Tá certo? Então, eu vou fazer aqui o número 1, tá? Igual a Fz igual a Z a quarta. Tá certo? Então, vamos lá. Então, esse aqui eu ainda não salvei, eu vou salvar para enviar para vocês. E vou apagar isso daqui. Então, a gente quer saber se a função, então, é verifique se f de z igual a z a quarta é analítica. Então, ó, a gente tem que verificar se vale as equações de Cauchy-Riemann. Lembra quais são as equações de Cauchy-Riemann? Vou colocar aqui nesse cantinho. Equações de Cauchy-Riemann. Como é que é? O x tem que ser igual a VY e o y tem que ser igual a menos Vx. Essas são as equações de Cauchy-Riemann. Isso aqui é tudo derivada parcial. Então, ó, Fz igual a Z a quarta, eu vou ter o seguinte. Fz igual a Z a quarta, né? Como meu Z, né, é x mais yi, a gente vai ter x mais yi elevado à quarta. Então, isso aqui vai ser x mais yi ao quadrado, acho que assim fica mais fácil, elevado ao quadrado, acho que assim fica mais fácil. Então, isso aqui vai dar x mais y ao quadrado é x ao quadrado menos y ao quadrado, mais 2xyi. Só que isso está elevado ao quadrado de novo. Vou repetir aqui, ó. O quadrado do primeiro está aqui, ó, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, é y ao quadrado i, aí como i ao quadrado é menos 1, então fica menos y ao quadrado. Já coloquei dessa forma para ficar mais fácil. Quando eu levar ao quadrado, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Quadrado do primeiro. Aí mais 2 vezes, ó, estou pensando que esse é o primeiro e esse é o segundo. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então é 2 vezes x ao quadrado menos y ao quadrado vezes 2xyi, tá certo? Mais o quadrado do segundo. Bom, vai ser o quadrado desse e ao quadrado vai dar menos 1. Como está o quadrado, vai ficar 4 x ao quadrado e y ao quadrado, porque o quadrado desse aqui, 4x ao quadrado e y ao quadrado, e i ao quadrado é menos 1, tá aqui. Aí eu vou colocar isso aqui como parte real, né, porque é a parte real, e esse outro como parte imaginária. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos, ao quadrado, menos 4x ao quadrado y ao quadrado, mais 2 não, 4
4xy, tá certo? X ao quadrado menos y ao quadrado i. Tá ok? Então, quem é o U? O U é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado menos 4x ao quadrado y ao quadrado. E o V é 4xy, x ao quadrado menos y ao quadrado. U e V. Perfeito? Agora a gente precisa calcular as derivadas parciais disso tudo aí, né? Então, vamos lá. Tá certo? Vamos calcular as derivadas parciais. Tá? Então, vamos lá. Olha aqui. Então, a derivada parcial de U em relação a x. Isso é igual a... em relação a x, vai dar 2 x ao quadrado mais y ao quadrado, derivada da interna, 2x, menos a derivada em relação a x vai dar 8xy ao quadrado. Então, isso vai ser igual a o x é igual a 4x. Tá certo? Eu acho que eu cometi um equívoco. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Aqui é x ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Aqui, esse aqui, tá? Deixa eu consertar. Esse aqui, é com menos, tá? Deixa eu consertar tudo, que senão vai dar errado, né? Então, aqui, é x ao quadrado, que é quadrado do primeiro, né? É quadrado do primeiro, então é x ao quadrado menos y ao quadrado. Aqui tá certinho, né? Aqui, de novo, x ao quadrado menos y ao quadrado, aí menos o 4x ao quadrado, y ao quadrado. Aí 4, 2 vezes 2, 4xy, x ao quadrado menos y ao quadrado, tá certo. Aí aqui, de novo, eu copiei de maneira equivocada, né? Tá certo? Agora tá certinho, x ao quadrado mesmo. Ok? Então, 2x vezes 2 vai dar 4x, né? X ao quadrado menos y ao quadrado menos 8xy ao quadrado. Ok? Agora eu vou derivar em relação a y. Em relação a y, né, vai dar 2. Vai ficar igual esse. 2x ao quadrado, olha só. Vai ficar exatamente igual a esse aqui. Vai ficar exatamente igual a esse aqui, né? Só que aqui, como eu vou derivar em relação a y, vai dar menos 2y. Então, vai ficar menos 4y, tá certo? Vai ficar menos 4y, x ao quadrado menos y ao quadrado. Tá certo? Aí, essa última parte. De novo, o 2 vai descer, o 2 vai descer aqui, né? O 2 vai descer aqui, aí vai dar 2 vezes 4, 8x ao quadrado y. Tá certo? Então, vai dar menos 8x ao quadrado y. Menos 8x ao quadrado y. Pronto, temos duas derivadas parciais em relação a x e y. Agora, vamos ao v. Então, vamos ao vx. Então, a derivada vai ser, aqui é um produto, né? Aqui já é diferente, é um produto. Tá certo? Então, vai dar, deriva a primeira. Então, como eu vou derivar em relação a x, vai ficar 4y, aí repete a segunda. X ao quadrado menos y ao quadrado. Então, só revendo, a primeira é essa, tá certo? E a segunda é esta outra aqui, ok? Tá. Aí, mais, repete a primeira, que é 4xy, vezes a derivada da segunda, como é em relação a x, 2x. Então, o vx é igual a 4y, x ao quadrado menos y ao quadrado, aí mais 8x ao quadrado y. Tá certo? Agora vem y. Novamente, como eu vou derivar em relação a y, né? Aqui vai mudar, né? Vai dar 4x, né? Porque a derivada do y é 1, então vai dar igual a 4x, tá certo? 4x. Né? Aí x ao quadrado menos y ao quadrado repete. Aí aqui, vai ficar assim, aqui vai ficar assim. Aí vai repetir o 4xy e derivar esse aqui. Vai dar menos 2y, né? Porque a derivada de x ao quadrado é zero. Então, vai dar menos 8
xy ao quadrado. Então, é isso que muda. É ficar menos 8xy ao quadrado. Porque vai dar igual a esse. A diferença é que, em vez aqui desse 2x, vai ficar menos 2y. Então, vai ficar menos 8xy ao quadrado. Agora, vamos ver se satisfaz as equações de Cauchy-Riemann, né? Ó, deixa eu baixar aqui um pouquinho, que eu acho que a gente vai conseguir ver. Tá certo? Tá aqui, ó. Olha, aqui em cima. O x tem que ser igual a VY, né? Ó, aqui em cima, olha aqui. Ó. O x tem que ser igual a VY. Vamos ver se ocorre. O x está aqui, ó, igual a VY, né? Ó. Então, vamos ver. Vai dar 4x ao quadrado menos y ao quadrado menos 8xy ao quadrado. Perfeito, bateu, né? Ó. Tá certo? Então, vou escrever aqui do lado, né? Ó. Então, está confirmado, né? Ó. O x é igual a 4 ou a VY, né? Ó, aqui tá ok. Perfeito? Qual é a outra? A outra é o Y tem que ser igual a menos VX. Agora vamos olhar aqui, ó. O Y é menos 4y ao quadrado, y ao quadrado, menos 8x ao quadrado y, não é isso? Então, aí é exatamente isso, ó. Vê que um é o simétrico do outro, né? Ó. Opa! Não deu simétrico, não é? Ó. Vamos ver qual foi o equívoco aqui, né? Ó. Então, é x ao quadrado. Tá, vou derivar isso aqui em relação a y, né? Então, vai dar 2, está aqui, 2. X ao quadrado menos y ao quadrado. Aí, vezes menos 2y. Então, vai dar menos 4y, tá aqui. Tá certo? Aí, esse aqui também vai dar menos. Não é, ó? Tá ok? Vai dar menos. Então, vai dar 2y, vai dar menos 8x ao quadrado y. Perfeito. Agora, vamos ver esse outro aqui, ó. Então, aqui, ó, é 4xy. Então, vai dar 4y ao quadrado menos 4x, melhor dizendo. É x ao quadrado menos y ao quadrado. Aí, repete esse, né, ó, que é o 4xy, vezes a derivada desse. Tá ok? Então, será que eu errei aqui, né? Vamos ver se eu não copiei nada errado. Vamos ver, tá? É x ao quadrado y menos, tá certo. Aqui é 2, 4xy, tá certo? Tá, x ao... Não, tudo perfeito, tudo perfeitinho. Então, vamos lá. Então, deu igual e a outra. Deu 4x, x ao quadrado menos y ao quadrado. Ok? Aí, menos 8xy ao quadrado. Então, repetiu, 4xy vezes menos 2y. Tá. Tudo certo. As derivadas estão corretas. As derivadas estão corretas. Porque aqui vai dar menos 8 e aqui vai dar menos. Tudo certinho, né? Só que não deu igual, ó. Se não deu igual, ela não é analítica, né? Ó. Porque deu. Tem que dar. Não, eu tô olhando errado, né? Desculpa, eu tô olhando errado, me perdoe, né? É o y e vx. Estou olhando o vy de novo, tá equivocado. Então é o y e vx, ó. Menos 4yx ao quadrado menos y ao quadrado menos 8x ao quadrado y ao quadrado. Tem que ser menos vx. Se você pegar o vx e multiplicar por menos, ó, menos aqui e menos aqui. Aí dá menos, né? Ó, desculpa, eu estava pegando de novo o vy. Aí é o vx, me perdoe. Então deu certinho. Então, novamente, funcionou. Logo, o que é que você tem? Você tem que a nossa função realmente é derivável, né? Ó, ela é derivável. Logo, fz igual a x a z a quarta é analítica, derivável. E quem é a derivada? Lembra quem é a derivada? Fz é igual a ux mais i vx. Não é isso? Tá certo? É o x mais i vx, né? Vamos só confirmar aqui para a gente não se equivocar, né? Ó. Vamos olhar lá no nosso livro, né? Para confirmar, tá aqui o nosso livro. Aqui, né? A derivada. Tá aqui, cadê? Números de funções complexas.
as equações de Cauchy-Riemann, né? Ó, tá aqui direitinho. Tá certo ali? Vamos ver a derivada. A gente sabe como é que escreve a derivada. Vamos só confirmar para não ter nenhum problema. Tá certo? A derivada complexa. Aqui está a derivada complexa, né? Tá aqui, ó. É o x mais i vx, como a gente havia feito, né? Então, é isso aqui. Ó. É o x mais i vx. Tá certo? Visualizar, modo de tela cheia, Ctrl+. Tá? Vamos voltar lá. E vamos escrever, né? Então, isso aqui é igual a o x, né? Cadê o x? O x, o x. Tá aqui, é 4x. X ao quadrado menos y ao quadrado, menos 8x y ao quadrado. Aí mais, né? O vx, aí é 4x, x ao quadrado menos y ao quadrado, mais 8x ao quadrado, y, né? Tá certo? E. Então, é assim que você escreve a derivada nesse formato. Tá certo? É assim que você escreve a derivada no formato de z à quarta. Tá ok? Você pode organizar isso aqui, ó, e concluir o seguinte, né? Você pode organizar e concluir, ok, isso aqui é a mesma coisa aqui. Isso aqui é a derivada. 4 z ao cubo. É só você fazer as continhas, né? Se você calcular 4z ao cubo, você vai ver que vai coincidir. Tá certo? Ok? Então, vou salvar aqui também. E é isso que a gente queria falar por hoje, né? Vou enviar esses quadros todos para os senhores. Tá certo? Vou enviar esses quadros todos para os senhores, né? Em PDF, claro. Então, era isso. Então, na próxima aula, novamente, nós vamos fazer exercício. Tá ok? E daí eu vou enviar para os senhores. Tá? Vou resolver mais alguns das outras partes da lista. Tá? Então, até lá.